É uma tristeza indescritível saber que contribuiu significativamente para o seu medo, paranoia e isolamento. O dia começou como qualquer outro dentro das muralhas históricas do Palácio de Buckingham, mas há apenas 7 minutos algo quebrou aquele ritmo tranquilo. Um súbito anúncio trágico provocou ondas de choque nos corredores reais, paralisando a equipa e silenciando rituais centenários. Não foi uma pequena alteração ou uma atualização de rotina. Era diferente. Foi um abalo sísmico. Pela primeira vez em décadas, a incerteza pairava sobre o futuro da monarquia como uma tempestade iminente. Antes de nos aprofundarmos no que isto realmente significa para a família real, subscreva para não perder nenhuma atualização. No interior do palácio, até os mais pequenos detalhes revelavam uma sensação de inquietação. Os funcionários do palácio, geralmente habituados ao ritmo ritmado da vida real, repararam nos primeiros sinais de que algo de extraordinário estava a acontecer. Os telefones, normalmente ocupados, mas controláveis, tocavam incessantemente, enquanto os assessores transmitiam mensagens urgentes. Os conselheiros seniores moviam-se rapidamente entre as câmaras com os rostos tensos de uma preocupação silenciosa, as suas conversas reduzidas a sussurros apressados. Não se tratava dos ajustes logísticos de rotina de um dia real. Eram sinais de uma agitação interna a formar-se sob a superfície. Lá fora, as primeiras pistas surgiram sob a forma de carros pretos e elegantes que chegavam excepcionalmente cedo com os seus vidros escuros a esconderem figuras que transportavam envelopes selados, símbolos de discussões de alto nível, considerações constitucionais ou, como alguns suspeitavam, uma diretiva de emergência do próprio rei. Os mensageiros moviam-se com precisão, entregando os seus pacotes antes de desaparecerem tão rapidamente como tinham surgido. Os portões do palácio, normalmente um local de cerimônia serena, tornaram-se uma porta giratória para os membros mais poderosos do reino. Observadores, com boa memória, recordaram padrões semelhantes durante crises reais passadas e sussurraram, quase com medo que a história poderia estar a preparar-se para se repetir. Depois, veio a varanda. Conhecida mundialmente como o símbolo mais duradouro de continuidade da monarquia, permaneceu assustadoramente deserta. Normalmente, às primeiras horas da manhã, os funcionários seriam vistos a inspecionar a estrutura ou a organizar detalhes de rotina em preparação para as próximas aparições. Mas nenhuma figura apareceu nesse dia. O vazio daquela varanda causava arrepios a quem sabe o cuidado com que cada ritual real é mantido. No mundo real, o silêncio pode falar mais alto do que qualquer proclamação. E esse silêncio paira agora sobre Buckingham, como uma tempestade que se aproxima. Os funcionários do palácio, cujos instintos foram aguçados por décadas de testemunho da história, por detrás de portas douradas, começaram a trocar olhares inquietos. Muitos admitiram mais tarde que não sentiam este nível de tensão desde os dias que rodearam o falecimento da Rainha Isabel II. Havia algo de especial no ritmo do palácio, os passos acelerados, a urgência silenciosa, a ausência deliberada do familiar que sinalizava algo muito maior do que uma mudança de agenda. Podiam sentir o peso de uma verdade não dita. Enquanto isso, os meios de comunicação social, posicionados do lado de fora, perceberam essas mudanças subtis com olhos experientes. As equipas de segurança ajustaram os seus padrões, libertando áreas que normalmente ignoravam. Os compromissos públicos agendados desapareceram das agendas oficiais, sem explicação. Boatos começaram a circular pela multidão
como faíscas a apanhar paus secos. Os veteranos correspondentes reais compararam informações e rapidamente concordaram. Algo significativo, talvez histórico, estava em curso. Não se tratava de saber se um anúncio seria feito, mas sim de quando e quão devastador seria o seu impacto. No meio deste caos silencioso, uma percepção assustadora começou a tomar conta dos mais próximos da instituição. Os movimentos eram demasiado coordenados. As ausências eram demasiado deliberadas. O silêncio era demasiado denso. Este não era o desenrolar de um dia comum. Este foi o tremor inicial antes de uma mudança sísmica na realeza. Os sussurros espalharam-se rapidamente pelos corredores e salas de imprensa. Uma decisão monumental estava prestes a ser tomada. E quando isso aconteceu, o caminho da monarquia nunca mais foi o mesmo. Mas o silêncio não durou muito. A portas fechadas, os sussurros transformaram-se em movimentos estratégicos, e os primeiros indícios da surpreendente decisão do rei começaram a surgir. Testemunhas dizem que o rei Carlos chegou mais cedo do que o habitual, mas evitou os fotógrafos sem falar com ninguém. Os seus acenos, normalmente calorosos, foram substituídos por olhares distantes. Os seus passos ficaram mais lentos, quase pesados. Durante semanas, circularam rumores sobre o seu estado de espírito e as suas crescentes pressões internas. Mas naquela manhã, esses sussurros tomaram forma. O monarca tinha se recolhido profundamente na ala privada do palácio. Uma atitude que, segundo fontes internas, só acontece antes de declarações que alteram a história. Dentro do palácio, a sua mudança abrupta de rotina fez soar alarmes silenciosos entre aqueles que compreendem a linguagem do comportamento real. Normalmente, o rei começa o dia com gestos públicos bem estabelecidos, um breve aceno à equipa, algumas palavras cuidadosamente escolhidas para os fotógrafos, uma demonstração comedida de estabilidade que tranquiliza tanto os que estão por dentro como os que observam, mas hoje não. Charles contornou todas as paragens conhecidas, passando por ajudantes e seguranças sem um único reconhecimento, dirigindo-se diretamente para uma câmara isolada, perto da galeria de pinturas. Aqueles que testemunharam o ato descreveram não o caminhar confiante de um monarca em ação, mas os passos pesados e deliberados de um homem que carrega algo muito maior do que as obrigações do dia. Assessores próximos foram convocados com urgência, com movimentos bruscos e estranhamente tensos. Não se tratava de briefings matinais de rotina. Um a um, os conselheiros seniores desapareceram nos aposentos do rei, com os rostos sérios, as conversas reduzidas a trocas sussurradas nos cantos dos corredores. Alguns poucos, selecionados, seguravam grossas pastas de arquivo, do tipo utilizado apenas em questões de peso constitucional ou de planeamento sucessório. Para os funcionários que observavam de longe, este era um sinal assustador. Sempre que o passado é trazido à tona em tinta e pergaminho, é porque o futuro está a ser reescrito. Nos seus aposentos privados, Charles permaneceu isolado durante horas. Fontes posteriores descreveram-no como reflexivo retraído, andando lentamente de um lado para o outro. De seguida, parou para observar os documentos espalhados à sua frente. Era como se estivesse a ensaiar silenciosamente uma decisão que não podia adiar mais. Durante meses, os rumores sobre a sua saúde e estresse emocional foram descartados como conversa de circunstância. Mas naquela manhã, o seu isolamento pareceu deliberado, quase cerimonial. Uma preparação para algo irreversível. Nem mesmo o seu secretário particular foi chamado de imediato. Aqueles que o conheciam melhor compreendiam que esta era a forma de o rei enfrentar um fardo sozinho antes de permitir
que a máquina da monarquia o pusesse em marcha. A juntar ao crescente desconforto estava a súbita ausência da Rainha Camila de todos os seus deveres públicos. Não houve declarações, compromissos alternativos, explicações plausíveis. O silêncio dela tornou-se uma história à parte. Para uma figura que construiu cuidadosamente a sua presença ao lado de Charles, a sua retirada, num momento tão crítico, suscitou mais questões do que respostas. Estaria ela a recuar por opção própria, ou o círculo íntimo decidira que a sua presença poderia complicar o que estava a acontecer? Ninguém fora daquela ala privada sabia. E esta incerteza só aprofundou a sensação de que algo monumental se formava à porta fechada. Os cortesãos mais velhos, normalmente, os guardiões tranquilos da rotina real, esforçavam-se por disfarçar o seu desconforto. Alguns foram vistos a trocar sussurros concisos. Outros circulavam pelos corredores com documentos firmemente pressionados contra o peito, como se protegessem o conteúdo de olhares indiscretos. Os rumores começaram a circular pelos canais de comunicação da equipa com intensidade crescente. Uma frase repetida em voz baixa causava arrepios nas fileiras. Algo está a ser elaborado. Algo definitivo. No palácio, estas palavras têm um peso próprio. Não falam de pequenos ajustes, mas de afirmações que alteram a forma da história. Com o passar das horas, a retirada do rei assumiu o ar de um ponto de viragem, um momento em que o futuro estava a ser silenciosamente decidido por uma figura solitária atrás de portas antigas. E à medida que Carlos se afastava ainda mais da vista do público, outra figura real começou a apresentar-se discretamente, assinalando uma mudança geracional que ainda ninguém deveria ter notado. Na ausência do rei, emergiram duas figuras familiares. O príncipe William e a princesa Catherine chegaram ao palácio muito mais cedo do que o previsto, com expressões sérias e passos firmes. Já não havia os sorrisos calorosos e os gestos gentis que o público tão bem conhecia. Era o olhar de herdeiros a entrar em território desconhecido. Os corredores agitavam-se com um poder silencioso de reconhecimento, ao que parecia mudando mais depressa do que qualquer um tinha previsto. A entrada de William deu o motiz. Aqueles que o viram notaram uma concentração impressionante, uma intensidade raramente vista fora das grandes ocasiões de Estado. Trazia junto ao peito um conjunto de documentos de briefing, movendo-se com determinação em direção aos corredores interiores. Não se tratava da chegada casual de um membro da realeza a cumprir compromissos diários. Era o passo calculado de um homem consciente de que a balança da autoridade pendia discretamente a seu favor. Durante meses circularam rumores sobre o seu crescente papel nos bastidores, mas, naquele dia, esses rumores cristalizaram-se numa realidade inegável. Momentos depois, Catherine seguiu-os. O seu comportamento, como sempre, era cheio de graciosidade. Mas, por detrás daquela aparência calma, havia uma firmeza inconfundível. Ela cumprimentava os funcionários com breves acenos compostos, exalando segurança e força silenciosa. A presença dela por si só parecia estabilizar a atmosfera, lembrando a todos o papel cada vez mais central do casal na construção do futuro da monarquia. Juntos, a sua chegada enviou um sinal claro. A próxima geração já não estava à espera nos bastidores. Estavam a entrar no palco principal. O seu destino não deixava dúvidas. William e Catherine dirigiram-se diretamente para a mesma sala de reuniões, segura onde o rei Carlos se tinha isolado anteriormente. Sem acesso à imprensa, sem fugas de informação.
Apenas um círculo rigidamente controlado de assessores tinha permissão para entrar. Quaisquer conversas que se desenrolassem naquela sala deveriam permanecer à porta fechada. Mas as pessoas próximas do palácio sentiam a gravidade. Este era o ponto de convergência entre um reinado em declínio e uma força emergente. Os conselheiros seniores que passaram anos a orbitar o círculo íntimo de Carlos começaram subtilmente a redirecionar as linhas de comunicação da Clarence House para o Palácio de Kensington. Isto foi mais do que uma alteração processual, foi simbólico. A informação, a influência e a coordenação estratégica fluíam silenciosamente em direção ao casal mais jovem. Não foi feito com cerimônia, mas com uma precisão cuidadosa, como se o próprio palácio se estivesse a reorientar instintivamente para a sua futura base de poder. Aqueles que observavam atentamente reconheceram a importância destes ajustes silenciosos. Sinalizaram a formação de um novo centro operacional em tempo real. No meio deste súbito realinhamento, uma iniciativa ganhou destaque. A iniciativa Diana. A muito discutida, à porta fechada, representava mais do que apenas caridade. Era uma visão, uma fusão estratégica do legado emocional da monarquia com a liderança moderna, ao reavivar os valores que definiam a ligação da princesa Diana com o público, a empatia, a acessibilidade e a coragem moral. William e Catherine estavam a posicionar-se não apenas como sucessores, mas como reformadores, prontos para conduzir a coroa para uma nova era. O pessoal do palácio começou a falar dele, não como uma ideia, mas como uma inevitabilidade. Fontes internas sussurravam que o casal se preparava para a tempestade que se aproximava. Não estavam à espera de anúncios formais, mas sim a construir a estrutura de uma monarquia capaz de resistir a quaisquer revelações que a saída do rei em breve desencadeasse. Cada reunião que realizavam, cada decisão que tomavam, tinha o peso da previsão e o reconhecimento de que os dias seguintes definiriam os seus papéis nas décadas seguintes. Mas enquanto os membros mais jovens da realeza organizavam a sua abordagem, as discussões privadas do rei assumiram um tom muito mais sombrio e decisivo. Enquanto o palácio dormia, teve lugar uma reunião à meia-noite no escritório privado do rei. Apenas algumas das figuras mais fiáveis estavam presentes. Os presentes descreveram a atmosfera como algo diferente de tudo o que se passava na memória recente. Em voz baixa, o rei Carlos começou a falar não como um monarca a dar ordens, mas como um homem a confrontar os seus limites. O que se seguiu não foi uma discussão, foi uma confissão. Um discurso que remodelaria a monarquia para sempre. Atrás das portas trancadas dos seus aposentos privados, o rei discursou para um círculo restrito conselheiros seniores, conselheiros constitucionais e o príncipe William. Eram estes os indivíduos que o tinham acompanhado em transições, crises e coroações. No entanto, até eles sentiam que aquela noite era diferente. Havia uma solenidade na presença de Carlos, um peso nas suas palavras que desfazia o verniz régio e revelava algo muito mais humano, um homem a enfrentar os limites do poder do tempo e do legado. Começou por falar lentamente, reconhecendo o que muitos sussurravam, mas poucos ousavam articular. Falava do peso de séculos que lhe pesava sobre os ombros. Um fardo que se tornava mais pesado a cada mês do seu reinado. A sua saúde, embora cuidadosamente protegida do escrutínio público, tornara-se um fator não mencionado dentro dos muros do palácio. Para um homem criado para personificar a continuidade, a crescente percepção de que a sua própria resistência poderia não corresponder às expectativas da coroa
era profundamente dolorosa. A sua voz, geralmente composta e comedida, carregava um tremor raro que mantinha a sala em silêncio absoluto. Depois, num momento que mudou completamente o tom, Charles revelou que aquela reunião não era espontânea. Durante meses, trabalhou discretamente num plano de contingência. Um plano que envolvia ajustes constitucionais significativos destinados a salvaguardar a estabilidade da monarquia. Não se tratava de gestos cerimoniais. Tratava-se de uma mudança estrutural. Os presentes ficaram atônitos ao saber que a estrutura para esta transição não era uma ideia recente nascida do pânico, mas um caminho cuidadosamente ponderado que ele vinha construindo na sombra. A sua confissão aprofundou-se ao expressar o seu maior medo, que sem uma ação rápida e deliberada, a monarquia se poderia fragmentar sob o peso das pressões modernas, das divisões internas e das mudanças geracionais. A instituição, que passara a vida a defender, modernizar e preservar, poderia ruir se a liderança não se adaptasse com precisão. As suas palavras carregavam urgência e tristeza, como se reconhecesse que o seu reinado poderia, em última análise, ser definido não pelo que conquistou, mas pelo que escolheu abdicar. Depois veio a frase que gelou a sala. Fez uma pausa, olhou para os presentes e disse: "O futuro pode não me ter." O impacto foi imediato. Os conselheiros mexeram-se inquietos. William manteve a compostura, mas a magnitude do que o pai estava a insinuar era inconfundível. Não se tratava de uma declaração simbólica. Era o reconhecimento de uma realidade iminente. O rei não estava apenas a planear o futuro. Preparava-se para se afastar de uma forma que ninguém tinha previsto tão cedo. Antes do final da reunião, foi definido o esboço do plano. Os planos para uma transmissão real, sem precedentes, foram finalizados. Seria um discurso direto do monarca à nação e ao mundo, diferente de tudo na memória recente. Cada palavra, cada gesto teria um enorme peso histórico. A mensagem precisava de ser clara, decisiva e inabalável. Quando a discussão terminou, os presentes sabiam que a contagem decrescente tinha começado. Mas antes do amanhecer, nem todos os que estavam dentro do palácio concordavam com a decisão do rei, e alguns estavam dispostos a resistir. O desaparecimento inexplicável da rainha Camila, após os acontecimentos do dia, causou comoção no palácio. Mas uma figura recusou-se a esconder-se nas sombras, a princesa Ana, conhecida pelo seu dever inabalável. Ana começou a participar em reuniões fechadas, sem ser convidada, pressionando os conselheiros para obter clareza. Por detrás da sua aparência calma, formava-se uma tempestade. Ela não tinha qualquer intenção de permitir que os fundamentos da monarquia fossem reescritos sem luta. A ausência de Camila não foi uma mera anomalia de agenda. Ela retirou-se silenciosamente de vários compromissos sem oferecer uma explicação formal, deixando tanto o público como o palácio à mercê de especulações. Não houve aparições de substituição, nenhuma declaração à imprensa cuidadosamente redigida e nenhuma tentativa de preencher a lacuna criada pela sua ausência. Para alguém que passara anos a moldar meticulosamente a sua presença pública, este silêncio repentino foi ensurdecedor. A sua retirada gerou uma onda de especulações que se espalhou por todos os cantos da vida real. Não foi apenas uma aparição perdida, foi um ato de desaparecimento, no momento mais crítico da história moderna da monarquia. Os seus aliados, outrora figuras influentes nas comunicações palacianas, viram-se marginalizados. A cobertura mediática
que normalmente destacava os compromissos de caridade e a influência de soft power de Camila, começou a desaparecer. Histórias que antes reforçavam subtilmente o seu papel de rainha consorte foram substituídas por narrativas focadas em Guilherme Catarina e no futuro emergente da monarquia. Esta mudança não foi coincidência. Nos círculos reais, os padrões de cobertura são frequentemente sinais deliberados de dinâmicas de poder. A visibilidade, cada vez menor de Camila, sugeria uma recalibração interna que não a favorecia. No meio deste silencioso vácuo de poder, a princesa Anne agiu. Normalmente, satisfeita por operar dentro de limites bem definidos, Anne começou a aparecer em importantes discussões à porta fechada, sem ser convidada. A sua presença não era nem ruidosa, nem teatral. Era deliberada, calculada e autoritária. Os conselheiros, habituados à sua discreta eficiência, viram-se a responder a perguntas incisivas sobre os planos de contingência do rei e o ritmo das mudanças constitucionais. O tom de Ana transportava a autoridade de alguém que passara uma vida inteira a salvaguardar as tradições fundamentais da monarquia. Ela não estava ali para observar. Estava ali para deixar claro que esta súbita aceleração da mudança não passaria sem questionamento. Mesmo em público, os gestos de Ana tornavam-se inconfundíveis. Nas cerimônias formais, onde cada movimento é coreografado para sinalizar a unidade, ela fazia escolhas súbitas, mas firmes, que diziam muito. Os cortesãos notavam que ela evitava os pequenos gestos habituais de deferência, que geralmente reforçavam a presença de Camila. Não se tratava de atos explícitos de desafio, mas sim de sinais silenciosos de desaprovação, visíveis apenas para aqueles que compreendiam a linguagem real. Eram as ações de uma mulher que passara décadas a observar a política palaciana e que agora escolhera o momento certo para intervir. A tensão entre Ana e Camila tinha raízes profundas. Não nasceu de um dia para o outro. A sua relação remontava à dinâmica complexa dos 1970 segundos, evoluindo ao longo de anos de distância educada e cálculo mútuo. Enquanto Camila ascendia na hierarquia, remodelando a sua imagem pública com paciência e resiliência, Ana manteve-se o pilar inabalável da monarquia. Uma mulher que construiu a sua reputação não com base no charme ou na reinvenção, mas antes num dever incansável. Esse contraste esteve sempre lá, latente, sob a superfície. Mas agora, com a súbita retirada de Camila e as decisões sem precedentes de Carlos a aproximarem-se, estas rivalidades silenciosas ressurgiram com arestas mais aguçadas. O envolvimento de Ana acrescentou uma reviravolta inesperada ao drama real que se desenrolava. Ela personificava qualidades de tradição, estabilidade e continuidade que contrastavam fortemente com as rápidas mudanças que estavam a ser postas em prática por Carlos e silenciosamente acolhidas por Guilherme e Catarina. A sua presença nestas discussões serviu como um lembrete de que a monarquia não era uma voz única, mas uma constelação de centros de poder, cada um com a sua própria visão para a sobrevivência da instituição. Ao inserir-se no cerne do processo de decisão, Ana tornou-se o contrapeso tradicionalista ao impulso modernizador de Carlos, garantindo que os seus planos não passavam despercebidos. À medida que o palácio se dividia entre a cautela e a mudança do lado de fora dos seus portões, o mundo começou a sentir que algo histórico se aproximava. Quando o sol nasceu sobre Londres, a especulação explodiu. Carrinhas de notícias
cercavam o palácio de Buckingham. Os jornalistas reconstituíam fragmentos de boatos internos. As redes sociais fervilhavam de teorias. Abdicação, uma regência. Uma crise constitucional. Não importava que ainda ninguém tivesse respostas oficiais. O que importava era a magnitude do silêncio. E nesse silêncio, o mundo percebeu. A monarquia, como a conhecemos, estava à beira de algo irreversível. Desde as primeiras horas da manhã, que os portões do palácio se transformaram num epicentro global de atenção. Os meios de comunicação internacionais lançaram uma cobertura ininterrupta, transmitindo em direto de todos os pontos de vista possíveis. As ondas hertzianas estavam saturadas de manchetes urgentes e especulações sombrias. Os repórteres falavam de acontecimentos sem precedentes e de tremores históricos. As suas vozes transmitiam o mesmo desconforto que transbordava das paredes do palácio. Não era o frenesim típico que rodeia um casamento real ou uma ocasião de estado. Era algo diferente. Algo muito mais consequente. Online, a especulação atingiu o auge. Hashtags como crise real e futuro da coroa começaram a ser trending topics em todos os continentes. Cada rumor, cada movimento subtil dentro dos jardins do palácio era dissecado, ampliado e debatido por milhões. Desde observadores experientes da realeza a observadores casuais, todos pareciam sentir que a história estava a inclinar-se. A monarquia, normalmente tão controlada e deliberada, silenciara subitamente. E nesse vazio, narrativas estavam a ser escritas por aqueles que observavam de fora. Antigos membros do palácio contribuíram para a intriga com entrevistas enigmáticas, escolhendo as palavras com cuidado, mas insinuando algo monumental. Uma descreveu uma revelação planeada, mas trágica. Outra falou de uma decisão que estava a ser construída há meses. Embora ninguém tenha revelado pormenores, o seu tom tinha peso. Eram indivíduos que tinham permanecido em corredores onde a história é sussurrada antes de ser dita. A decisão de falarem foi suficiente para provocar ondas de choque num público já inquieto. Entretanto, os analistas experientes da realeza começaram a notar sinais subtis, mas reveladores. As aparições na varanda, que geralmente sinalizavam tranquilidade, foram abruptamente canceladas. As contas oficiais da família real nas redes sociais, normalmente rápidas a emitir declarações contidas em tempos de agitação, permaneceram estranhamente silenciosas. Até mesmo compromissos menores estavam a ser adiados ou discretamente removidos das agendas públicas. Para uma instituição onde cada movimento é coreografado, estas interrupções silenciosas pareciam um trovão. O debate público intensificou-se. Os painéis televisivos e as redes sociais tornaram-se palcos para visões conflituantes sobre o futuro da monarquia. Uns defendiam apaixonadamente a modernização, alegando que a instituição precisava de evoluir para sobreviver. Outros agarravam-se à tradição, temendo que as mudanças excessivas e rápidas pudessem corroer a própria identidade da coroa. Já não era um assunto privado da realeza. Tornara-se uma conversa nacional e global. O silêncio do palácio de Buckingham não acalmava ninguém. Isso estava a alimentar as chamas da especulação. Chegou então o momento decisivo. Todos os olhares se viraram para um anúncio inesperado das autoridades do palácio. O rei dirigir-se-ia à nação nessa mesma tarde. O momento era propositado. A decisão de falar diretamente, ignorando as camadas habituais de formalidade e cerimônia, sinalizava a gravidade do que estava para vir. Emissoras de rádio e TV de todo o mundo divulgaram as suas agendas. Os comentadores
descreveram o momento como potencialmente definidor de uma era épica. O que quer que o rei dissesse a seguir, repercutir-se-ia muito para além dos muros do palácio, remodelando não só o presente da monarquia, mas também o seu futuro. E então, enquanto o mundo sustinha a respiração, o palácio de Buckingham confirmou o que todos temiam e esperavam em igual medida. Uma transmissão em direto estava iminente. Precisamente às 17h, o palácio emitiu um comunicado. O rei Carlos discursaria perante a nação. Câmaras fixaram-se nos portões de Buckingham, enquanto o brasão real aparecia nos ecrãs de todo o mundo. Quando Carlos finalmente emergiu, não houve fanfarra, nem carruagem, nem trombetas, apenas um monarca solene perante a história. A sua voz firme, mas frágil, carregava o peso de séculos. O que revelou não foi uma mera atualização. Foi o início da transição mais dramática da monarquia na história recente. O ar em redor do anúncio carregava uma sensação de finalidade. Durante dias, o silêncio e a especulação acumularam-se como uma tempestade que se formava nos portões do palácio. Agora, num momento que se repetiria durante gerações, o rei Carlos confirmou aquilo que muitos temiam, mas poucos ousavam articular. A sua saúde, explicou somada, as rápidas mudanças no mundo que o rodeava levaram-no a uma decisão necessária, mas profundamente trágica. Cada palavra era comedida, cada pausa carregada de emoção. O monarca não se dirigia apenas ao seu povo, revelava uma mudança radical no futuro da coroa. Carlos anunciou o início formal de uma regência transferindo efetivamente os principais poderes para o príncipe William. Embora mantivesse o seu título de rei, as responsabilidades cotidianas e o peso constitucional do trono recairiam agora sobre o seu filho. Foi um passo que ninguém esperava tão cedo. Para um homem que esperou uma vida inteira para ascender a esta escolha, foi chocante e profundamente simbólica. A sua voz manteve-se firme, mas aqueles que o conheciam bem sentiam o peso da renúncia por detrás das suas frases cuidadosamente escolhidas. No seu discurso, tentou enquadrar a decisão como algo mais do que pessoal. Chamou-lhe não um fim, mas uma renovação. Falou da capacidade da monarquia se adaptar, de se vergar, sem se quebrar, de perdurar em eras de mudança. No entanto, mesmo enquanto proferia estas palavras, os seus olhos revelavam uma tristeza silenciosa, a dor inconfundível de um homem que percebera que o futuro se poderia desenrolar sem ele no centro. Não se tratou apenas de uma transição de poder. Foi um momento profundamente humano, em que o monarca recuou para deixar a história avançar. Carlos não se esquivou a verdades difíceis. Numa rara demonstração de vulnerabilidade, reconheceu os erros do passado, reconhecendo os momentos em que a monarquia vacilou e não conseguiu corresponder às expectativas do seu povo. Foi uma confissão que poucos monarcas ousaram fazer publicamente. De seguida, instou a nação a apoiar a próxima geração, sublinhando que William e Catherine representavam a esperança e a estabilidade que o futuro exigia. As palavras transportavam graça e urgência. Um pai a passar o testemunho ao seu herdeiro, não por cerimônia, mas por necessidade. No entanto, um pormenor não escapou aos olhos do público. A rainha Camila esteve notavelmente ausente da transmissão. A sua ausência inexplicável e conspícua alimentou uma onda imediata de especulações. Seria uma doença, uma discordância, um reconhecimento silencioso de uma mudança de poder. Seja qual for o motivo, a sua ausência pesou sobre o momento. Um símbolo de tensões ocultas mais profundas no seio da família real
que ainda não tinham vindo ao de cima. O discurso terminou não com grandes declarações, mas com um silêncio prolongado. Charles fez uma pausa com o olhar firme mais pesado, permitindo que o peso das suas palavras se abatesse sobre uma nação e um mundo que assistia. Aquele momento final, não dito cru e deliberado, surpreendeu os espectadores em todo o lado. Foi a pausa de um monarca, afastando-se dos holofotes e entrando na história. Mas o choque do anúncio foi apenas o início. Nos bastidores, uma nova ordem real já se estava a formar. Poucas horas após o anúncio, o poder começou a deslocar-se como placas tectônicas sob a monarquia. A equipa de William assumiu o controle das principais comunicações. O papel de Catarina expandiu-se da noite para o dia, tornando-se o rosto da compaixão e da modernidade da monarquia. Entretanto, o grupo de Camila viu-se cada vez mais marginalizado com a sua influência a desvanecer-se sob o peso de uma nova narrativa. O futuro não estava a chegar. Ele já tinha chegado. A transformação foi rápida e deliberada. O Palácio de Kensington, outrora o centro secundário das operações reais, tornou-se o novo centro estratégico da monarquia. Conselheiros assessores de imprensa e assessores de topo redirecionaram o seu foco reconhecendo que a força gravitacional do poder tinha mudado. Mensagens que antes fluíam pelo gabinete privado de Charles passaram a ser canalizadas pela equipa de William. A coordenação das políticas, a estratégia de imprensa e os compromissos públicos passaram a girar em torno do príncipe e da princesa de Gales. Não era meramente administrativo, era simbólico. A monarquia tinha se recentralizado subtilmente, sem necessidade de uma proclamação formal. Guilherme não perdeu tempo a afirmar o seu novo papel. Convocou briefings imediatos com líderes militares, especialistas constitucionais e estrategas de comunicação social para garantir uma transição tranquila. Estas reuniões não foram cerimoniais. Eram táticas. Atrás dos muros do palácio, Guilherme começou a delinear uma visão de como a monarquia iria operar sob a sua administração, garantindo a estabilidade, ao mesmo tempo que sinalizava que não se tratava de um cenário normal. As autoridades descreveram a atmosfera como focada e decisiva. O herdeiro do trono já não se preparava para o futuro. Ele moldava-o ativamente. Catarina, por sua vez, emergia como a âncora emocional desta nova era. Poucas horas após o anúncio da regência, ela assumiu uma série de compromissos cuidadosamente escolhidos, concebidos para projetar empatia, unidade e continuidade. As suas palavras eram calmas, porém inspiradoras. A sua presença estabilizava uma nação a braços com mudanças inesperadas. Para muitos, ela representava a ponte entre as tradições reais acarinhadas e os valores em evolução de uma Grã-Bretanha moderna. Não foi por acaso que o seu papel se expandiu no preciso momento em que a monarquia necessitava de uma figura unificadora. A sua graciosidade e força silenciosa ofereciam um contraste reconfortante à incerteza que rodeava a instituição. Enquanto Guilherme e Catarina ganhavam destaque, a influência de Camila diminuía com uma velocidade surpreendente. Os seus retratos, anteriormente expostos com destaque em escritórios e espaços cerimoniais importantes, foram discretamente removidos ou recolocados. Era um sinal súbil, mas inequívoco, de que a sua visibilidade já não era central na narrativa da monarquia. Aliados que antes defendiam a sua posição viram-se à margem da tomada de decisões. A sua ausência durante o anúncio do rei parecia, agora, menos uma retirada temporária e mais o início de um longo e deliberado eclipse. No meio deste realinhamento de poder,
a princesa Ana assumiu um papel crucial como conselheira, atuando como ponte entre a velha guarda e a liderança emergente. A sua mão firme tranquilizou os tradicionalistas que temiam o ritmo das mudanças. A presença de Ana conferiu legitimidade à transição, sinalizando que a monarquia não estava a abandonar as suas raízes, mas antes a entrelaçar cuidadosamente o passado ao tecido do seu futuro. O seu apoio conferiu à nova liderança de Guilherme peso moral e continuidade histórica. Chegou então o momento decisivo. A iniciativa de Ana, outrora um projeto sussurrado nos corredores do palácio, foi oficialmente anunciada como a pedra basilar desta nova era. Esta iniciativa fez mais do que honrar o legado da falecida princesa. Fundiu estrategicamente o poder emocional da memória de Diana com a direção futura da monarquia. Ao invocarem os seus valores, compaixão, acessibilidade e serviço, William e Catherine ancoraram a sua liderança num legado que inspirava devoção pública. Não era apenas um programa, era uma declaração de intenções. Mas mesmo com a recalibração da monarquia, uma questão permanecia. Seria este realmente o plano de Carlos, ou teria o destino obrigado a agir? A poeira mal tinha assentado quando os comentadores lhe chamaram a decisão mais consequente da monarquia moderna. Num anúncio trágico, mas visionário, Charles tinha reescrito o Manual Real. Alguns viam coragem, outros viam a inevitabilidade, mas todos concordavam. A monarquia nunca mais seria a mesma. O ato final do rei não foi apenas um recuo. Tratou-se de garantir a sobrevivência da coroa, num mundo que já não garantia reverência. Nos dias que se seguiram ao anúncio, os debates intensificaram-se nos meios de comunicação social, nos círculos políticos e nas casas reais. Os analistas dissecaram cada palavra do discurso do rei, questionando se esta medida monumental tinha sido realmente voluntária ou uma necessidade cuidadosamente orquestrada, forçada pela sua saúde e pela crescente realidade política. Alguns acreditavam que Charles tinha tomado uma decisão ousada e altruísta, optando pelo legado em vez do poder pessoal. Outros argumentaram que tinha sido encurralado pelas circunstâncias, pelas pressões do escrutínio moderno, pelas mudanças no sentimento público e pelo ritmo implacável das mudanças a que nenhum monarca conseguiria resistir. Independentemente do motivo, o resultado foi incontestável. A monarquia tinha entrado em território desconhecido. A opinião pública mudou com uma velocidade impressionante. O apoio a Guilherme e Catarina atingiu níveis sem precedentes, tornando-os símbolos de esperança, renovação e modernidade. A sua resposta equilibrada à regência, a sua capacidade de se apresentar sem ofuscar o rei, ressoou em milhões de pessoas. Para um público habituado a ver a monarquia como algo distante e cerimonial, o surgimento do casal pareceu-nos tangível, compreensível e profundamente humano. Os comentadores descreveram este momento como uma rara convergência de tradição e transformação, uma transferência de influência não através da pompa e da ostentação, mas através de uma liderança deliberada e emocionalmente ressonante. As reações internacionais fizeram eco da gravidade do momento. Os líderes mundiais divulgaram declarações reconhecendo a decisão histórica e digna de Carlos, enquadrando-a como um gesto de responsabilidade que transcendeu as fronteiras nacionais. Nos círculos diplomáticos, a medida foi descrita como estabilizadora e orientada para o futuro, um reconhecimento de que as monarquias globais precisam de evoluir para se manterem relevantes. Charles, durante muito tempo, visto como uma figura de transição entre eras, assegurou que o seu ato final carregasse o peso da história e a clareza de intenções. Mas no meio dos elogios e das celebrações
a incerteza persistia principalmente para Camila. A sua posição, outrora cuidadosamente construída ao longo de décadas de resistência e reabilitação pública, enfrentava agora o seu momento mais frágil. Com a sua ausência, durante a transmissão ainda inexplicada, surgiram questões sobre o seu futuro papel numa monarquia que se reorganizava rapidamente em torno de Guilherme e Catarina. Para alguém que tinha trabalhado tanto para conquistar um lugar na estrutura real, este eclipse silencioso foi marcante e simbólico. Durante todo este tempo, a princesa Ana manteve-se firme como força estabilizadora. A sua abordagem comedida e força silenciosa preencheram a lacuna entre aqueles que se agarravam à tradição e aqueles que abraçavam a mudança. Ela tornou-se a âncora invisível da transição, sem dominar as manchetes, mas garantindo que a máquina da coroa continuava a mover-se com dignidade e precisão. De muitas formas, Ana representou a capacidade da monarquia se adaptar sem perder a sua essência. O seu papel reafirmou que, mesmo no meio da turbulência, o dever permanecia constante. Os historiadores rapidamente começaram a dar a este momento um nome: transição crepuscular. Captou a dualidade do que havia ocorrido. Uma monarquia transformada sem coroação, remodelada, não através de cerimônias, mas através do afastamento estratégico e do realinhamento geracional. Não foi a passagem ruidosa e triunfante de uma época, foi silenciosa, deliberada e devastadoramente humana. Este não foi o fim de um reinado, mas a redefinição de um. À medida que a Grã-Bretanha avança sob uma estrutura real, redefinida, uma verdade permanece. Naqueles 7 minutos, a história não só mudou, como se abriu. Obrigado por assistir. Não se esqueça de gostar e se inscrever. Vemo-nos na próxima.